convenção, um protocolo, mais precisamente, da Convenção de Basileia sobre o controle dos movimentos transfronteiros de resíduos perigosos, nós achamos uma disciplina similar. Esta referência direta a privados e também as empresas, em minha opinião, implica um câmbio fundamental ao nível conceitual. O feito que o direito internacional busca de prever forma específica de regras. É claro que a objeção pode ser, mas sem as regras internas, sem as regras nacionais, as obrigações internacionais não existem, ou melhor, existe obrigação internacional, mas não existe para empresas que podem ignorar, isso é claro. Mas é claro, igualmente, que o contexto, quando o Estado vai implementar, vai exeguir este tipo de obrigação, e vai prever exatamente o mesmo texto que estava na Convenção Internacional, é claro que o contexto jurídico da regra, o contexto jurídico da obrigação pelas empresas é o contexto internacional. E isso é muito importante no nível da interpretação. A interpretação do texto, a interpretação que faz o tribunal interno, o juiz interno, é uma interpretação que necessariamente tem de ter conta, tem de tomar em consideração o contexto internacional. E, em segundo lugar, está uma uniformação. O resultado é uma existência de regras comuns a muitos Estados. Assim, uma dimensão que é naturalmente internacional. E se nós lemos, achamos outras referências importantes. Por exemplo, a existência de um termo de eficácia das obrigações, que é um termo que inicia da entrada em vigor do tratado, não da entrada em vigor no direito interno. Isso é um ponto muito importante, que a doutrina não pensa até agora. Eu limito aqui esse primeiro ponto para razão de tempo e reenvio o texto que será publicado nas actas para outras indicações claramente mais precisas e indicações doutrinárias também. E venho o segundo ponto, a segunda possibilidade de configuração de uma forma de responsabilidade jurídica das empresas. Isso concerne o direito internacional dos investimentos, em particular dos investimentos estrangeiros. Se trata de um tema enorme. Vocês sabem, ou a maior parte sabe, que nos últimos 15 anos está uma multiplicação de tratados internacionais que concernem a proteção dos investimentos estrangeiros. E podemos dizer que esta regulação foi muito importante para o desenvolvimento dos investimentos estrangeiros. Bom, o ponto é que frequentemente a regulação é a proteção muito forte que é oferta para esses instrumentos aos investidores, implica uma quase garantia de não responsabilidade também para atos que concernem o que envolvem o meio ambiente e até os direitos humanos. E a questão muito interessante, eu diria o ponto-chave, é que nos tratados sobre os investimentos está também o direito dos investidores, dos privados, das empresas, de
de fazer um recurso em frente a um tribunal arbitral internacional para a violação das regras internacionais para o Estado que hospita, onde fica o investimento estrangeiro. Isso é muito interessante, porque a estrutura, a origem das regras são uma origem internacional. As obrigações são somente obrigação internacional, não está obrigação para empresas, mas está um direito de ação muito forte. E em alguns casos, a decisão do Tribunal Internacional tem direito à força executiva no direito interno. Isso, você compreende, no direito internacional é raríssimo como coisa, fortíssima. Mas se você pensa, está um desequilíbrio. Está um desequilíbrio porque as empresas são somente titulares de direitos e não de obrigações. E isso é o problema-chave da disciplina. É o problema-chave porque o tema dos investimentos e da proteção de investimentos é um tema enorme que concerne todas as atividades econômicas. Assim, estão muitos casos onde a proteção dos investimentos envolve uma impossibilidade pelo Estado de proteger o meio ambiente. Por exemplo, um Estado decide de não renovar uma licença em matéria de lixo, para evidente razão de proteção do meio ambiente e risco para a saúde. Os investidores dizem bom, está uma violação dos acordos porque meu investimento é deprivado de valor. Não tem valor agora, porque é verdade que eu tenho a propriedade da terra, mas é inútil. Não posso fazer as coisas porque eu ponei o dinheiro. E, claramente o Estado diz, não, mas eu faço isso para proteger o meio ambiente, para a exigência da população também, a saúde. Também é uma questão, tanto uma questão social quanto uma questão ambiental. O resultado é que o Tribunal Arbitral condenou o Estado, dizendo que é uma forma de investimento indireto que é previsto para o tratado, e assim o Estado tem de pagar os danos, compensation. Estão muitos exemplos. Fortunadamente, estão também alguns exemplos no senso contrário. Mas você compreende como é central a questão. Agora, o ponto-chave é que o feito que existe o direito da empresa mostra, é claro, que o problema da subjetividade é um falso problema, um mau problema. A empresa tem um direito de ação, um direito muito forte. Também um direito de implementação, de execução nos ordenamentos internos. Assim, a ideia, a possibilidade de prever também obrigações internacionais que são diretamente para empresas é possível. E, assim, estão duas coisas possíveis, como, dizemos, como a possibilidade de realizar uma forma de responsabilidade socioambiental das empresas. Primariamente, a interpretação dos acordos, dos tratados, no senso de prever formas de exceções legais que podem dizer, bom, a verdade é que é tecnicamente, formalmente, uma forma de expropriação indireta, mas está também o direito do Estado, a soberania do Estado na proteção dos direitos fundamentais. Isso é uma trilha que a jurisprudência internacional tentou de seguir.
reinvio o texto escrito da palestra para todas as referências. Eu escrevi alguns artigos sul tema, assim, estão todas as referências. E também o dibattito, a discussão, perdão. A discussão, se estão questões muito claro. Bom, mas a segunda forma possível, e aqui sim de inovação, seria de prever uma forma de ação reconvencional. A possibilidade pelo Estado de agir em reconvencional contra os investidores que, por exemplo, que fazem a poluição do meio ambiente ou outros danos ao meio ambiente ou direitos humanos. Isso é uma ideia que na doutrina aparece e poderia ser uma muito importante inovação em tema de responsabilidade socioambiental das empresas. Enfim, o terceiro e último ponto concerne o direito internacional penal. O tema é muito complexo, porque também do ponto de vista interno não é clara, não é evidente a existência da responsabilidade penal, em particular para pessoas jurídicas. A responsabilidade penal das pessoas jurídicas não é prevista em todos os ordenamentos jurídicos. Por exemplo, na Itália existem somente formas limitadas depois de 2012, em matéria de corrupção. E todavia, esta forma, cosa significa a responsabilidade penal da empresa? Significa, por exemplo, a possibilidade de blocar, de proibir a atividade da empresa ou de realizar formas de expropriação em consequência de graves crimes ou delitos. E confisca do patrimônio também. Bom, ao nível internacional está já uma forma, uma convenção que concerne também a responsabilidade penal das empresas, das sociedades, das pessoas jurídicas. Ela concerne o tema da corrupção, justamente. É um tema que não é distante, que é próximo àquele da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Se você pensa que com a corrupção é possível de buscar um resultado que é negativo para o meio ambiente, por exemplo, obter uma concessão, uma licença sem que existam os requisitos mínimos, ou pedir um resultado que é contrário à proteção do meio ambiente. Essa experiência, que é já atual, poderia ser seguida para outras formas, e seria uma trilha em direção da responsabilidade social das empresas muito importante. Mas seria também possível, isso é uma ideia que eu dou, prever algumas formas de responsabilidade penal das empresas ao nível dos tratados contra crimes internacionais, em particular no Estatuto da Corte Penal Internacional, que fica em Haia, de Hague, Convenção de Roma. Eu, nesse caso, também rendi o texto, porque penso que o tempo, mais ou menos, chegou. Somente dois exemplos. Se você pensa o caso de uma redução à escravidão dos trabalhadores para uma empresa, realizada em maneira sistemática e
com um fim claramente de realizar um motivo para a empresa. Isso claramente é já agora um crime contra a humanidade. O problema é que isso crime é somente pessoal. Assim, por exemplo, o vértice da sociedade pode não responder. A sociedade mesma pode limitar-se a pagar uma forma ridícula para ele de dinheiro e continuar mais ou menos na prática, ou menos não ter medo. Eu tento. No pior do caso, paga o pobre o meio nível. Ao contrário, prevedendo uma forma de responsabilidade das empresas, em estes casos, poderia prever-se a fim das empresas, a fim das atividades, uma forma muito grande, mais grande de responsabilidade econômica. É assim. E se você pensa nos casos mais graves, seria possível também de prever formas de genocídio que se coligam a uma atividade da empresa. Se você pensa a casos de vontade de destruição total ou parcial de um povo, por exemplo, um povo que ocupa uma porção importante de território, que a empresa queria ocupar, queria utilizar o nível econômico, o povo fica ali. A empresa pode buscar destruir o povo. Isso claramente é um crime de genocídio. Claramente um crime que agora é somente pessoal, mas que concerneria uma atividade tipicamente da empresa. A ideia de ocupação de uma terra, a ideia de explotação da terra, a ideia dos úteis que vêm de lá. Assim, é um segundo caso claramente raro, mas não impossível. E penso e tenho medo que também no Brasil, no passado, estão casos contra alguns povos amazônicos que foram perseguidos porque ocupavam um território que era nos interesses das empresas multinacionais. Isso claramente é um grave crime internacional, não somente contra a humanidade, mas também de genocídio, porque o povo, embora pequeno, tem uma subjetividade e um direito que é autônomo. Em conclusão, a crescente força das empresas a respeito dos Estados e sua frequente ação a nível transnacional e ao mesmo tempo os riscos que a atividade da empresa envolve para a proteção do meio ambiente e para os direitos humanos, todos isso requerem uma disciplina estricta também ao nível internacional. Já podemos ver algumas formas de obrigações para as empresas que se colocam no direito internacional, como antes a gente vê. E, todavia, a disciplina ainda toda a escrever. Se nunca vai existir a vontade de fazê-lo, claramente. Porque o problema é a força contratual das empresas que alguma vez escrevem também alguns tratados internacionais, como no caso do TRIPS, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Em particular, o direito internacional dos investimentos e também o direito internacional penal, pelas formas mais graves, são os sectores que mais poderiam ser úteis para uma efetiva e global responsabilidade das empresas, para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Muito obrigado.